11 horas e 21 minutos, agora sim o nosso podcast Integrativa no ar. E aí a grande pergunta que, aliás, eu até fiquei curioso, porque eu achava que toda ferida doía. E aí, preparando o podcast aí, dando uma olhadinha na sua pauta, eu descobri que nem todas as feridas doem. Então, por que algumas feridas causam dor? Será que sentir dor é normal ou anormal numa ferida? Como é que é isso, Michel? Pois é, então, a gente fala assim que a ferida dói, né? Todo mundo pensa que a ferida dói muito e que ela tem que doer. Na verdade, não, né? A dor é um processo. Sabe, aquele processo ali, ele tem um início e tem um fim também. Então, pode ser um mecanismo de defesa do organismo, né? Quando a pele, ela sofre uma lesão. Por exemplo, se você está aí fazendo o seu almoço e aí você corta o dedo, qual que é a primeira sensação que você tem antes de ver? Porque quando a gente vê, a gente sente dor, porque é um mecanismo de defesa. Mas antes de você ver, você já sente aquela dor ali. Porque o organismo manda mediadores ali para aquela área para que você tenha ali uma resposta contra aquela agressão. Então, a ferida ou a úlcera é a mesma coisa. Mas quando tem essa lesão inicial, o organismo começa o processo inflamatório. E na resposta inflamatória, a gente tem a dor muito presente, porque ela promove a cicatrização. Então, no início de uma ferida mesmo, pós-operatório, uma ferida aguda, um corte, um trauma, sempre acontece a dor. Só que aí, né, durante esse processo aí, as terminações nervosas ficam muito mais sensíveis e surge essa dor forte. E em casos, né, assim, específicos, a dor ela é esperada no início, só que ela deve diminuir gradualmente, conforme a evolução daquela ferida. E o que acontece, o padre, é que muitas vezes essa dor não diminui. Só que quando a dor não diminui, as pessoas elas acham que é normal da ferida. Claro que existem feridas muito dolorosas, tipo a ferida arterial, né, uma úlcera de Marjolin, ela é muito dolorosa. Mas a critério ali de avaliações, a gente tem que entender que a partir do momento em que a ferida ela vai cicatrizando, a dor tem que ir diminuindo, porque a dor ela é sinal de inflamação. Se a ferida ela está sempre inflamada e sempre dolorida, quer dizer que ela não está evoluindo. É um sinal de que a ferida está crônica ou que tem alguma complicação ali que a gente tem que intervir. Quer dizer que sentir dor não significa necessariamente que algo está errado com o organismo. Não, exatamente, porque a dor inicial ela faz parte do processo. Sempre inicialmente ali vai ter aquele processo de dor, mas o problema é quando ela se torna intensa, persistente, ou aí ela começa a piorar também, né? Aí tá o sinal de alerta ali, né? E quando é que a pessoa deve procurar ajuda? Pois é, sempre a gente tem que pensar assim, gente, nada de ficar se automedicando, tá? É um alerta aqui que eu dou para vocês também, porque alguns sinais merecem atenção. Então, quando a dor aumenta, ou também ao passar dos dias ali, sempre com dor, toma um analgésico, a dor continua. Quando a ferida apresenta secreção, então a dor persistente, a secreção aumentada, isso também é sinal de inflamação crônica. Ou quando existe mau cheiro também, se está associado a aumento de secreção, o cheiro está aumentando, quando tem ali a pele avermelhada em volta, ou ela está muito inchada, quando também essa dor piora, surge febre, ou simplesmente a ferida não cicatriza, aí nesse momento aí é sinal de chamar uma pessoa mais habilitada, né, mais profissional para poder verificar por quê. Muitas pessoas acreditam que o normal é conviver com a dor. A gente fala assim, eu já tô, né, Letícia? A gente sempre escuta isso lá no consultório, né? Ou nas residências. Tô tão acostumada a sentir dor já que para mim é normal. Não, isso não é normal, tá, gente? Então, se começou a sentir dor, é sinal que tem complicação à vista. Sem dúvida nenhuma, porque pode indicar uma infecção, uma inflamação persistente que está ali há tempos, ou a dificuldade no processo cicatricial, né? Por isso que a dor não pode ser ignorada. Eu sempre falo que a prioridade do atendimento lá que a gente leva é sempre a melhora da dor. O restante vem depois, né? Porque a dor ali é um sinal de que algo não está legal, não está certo. Né? E às vezes eu fico até indignada com certos profissionais, né? Pelo meu jeito de ser mesmo, mas que falam assim, é assim mesmo, dói mesmo. Não dói. Tá? Só se for determinados tipos de feridas, mas vocês vão ver aqui ao longo do podcast, aqui no finalzinho, a gente vai falar que tem recurso para tudo, inclusive para a dor. Por isso que sempre nos podcasts você sempre gosta de frisar que tratamento de feridas não é apenas trocar um curativo. Não, de forma nenhuma, gente. Curativo é só um processo, é só uma parte. Quando a gente pensa ali também numa evolução, a gente tem que pensar em quem que está com aquela ferida, que é o paciente.
Então, o paciente é a peça principal, não é só o curativo. E aí, nesse sentido, isso faz a diferença na vida do paciente, tem que fazer a diferença também na vida do profissional. Sem dúvida nenhuma, gente. Eu falo assim que quando a gente não consegue evoluir aquela ferida, até o profissional fica frustrado, fica frustrado junto com o paciente, né? Porque leva aquilo ali eu falo que leva pro coração, sabe? Porque você vê e você faz todo o mecanismo que você já conhece. E de repente você percebe ali que a sua evolução não está valendo a pena, acaba que o profissional também fica frustrado. Tá na hora, eu sempre falo assim, gente, nem tudo é pra gente. Tem feridas, tem tratamentos que não é para mim. São para outros profissionais mais habilitados que eu. E assim como outros profissionais também têm que pensar, né? E até o próprio paciente, porque tem problemas que ele não consegue resolver sozinho. E a alimentação influencia nesse processo, Michele? Demais, né, gente? Porque o organismo precisa de nutrientes no dia a dia. Sempre, né? Principalmente para reconstruir tecidos. Ainda mais agora no frio. A gente precisa de mais nutrientes para poder se manter bem, se manter aquecido também. Imagina só quando o paciente tem uma ferida, então. Então, quando existe a deficiência nutricional, principalmente, ou deficiência de certos nutrientes, que a gente chama aí dos suplementos, né? A cicatrização ela pode ficar muito mais lenta, e isso acaba tendo uma falha na estratégia, sabe? Essas estratégias nutricionais e também da suplementação, elas têm que ser levadas em conta, em consideração do paciente. Tem pessoas que são desidratadas, desnutridas, não se alimentam bem, usam, às vezes, prótese dentária que dificulta na alimentação. Tem vários processos ali, né, que a gente tem que levar em consideração. Por isso que cuidar da ferida vai muito além do curativo. Sem dúvida nenhuma, gente. Eu falo assim que a gente trata a pessoa com ferida, então a pessoa como um todo, buscando entender o que está dificultando a recuperação. Não é só ir lá e falar assim, tem muita secreção, vamos colocar uma espuma, tem sangue, vamos colocar aqui um alginato. Não é isso. E a pessoa que está com a ferida? Né? Às vezes está anos ali lutando com aquilo e nunca perguntar para a pessoa como que foi que começou e como que ela se sente ali em relação àquela ferida. Existem as feridas também de fundo emocional. Que vier a ser o tal de algenato? Alginato é uma fibra, né? Uma fibra ali que ela é utilizada quando tem sangramento. Então, qualquer tipo de ferida que esteja sangrando, exceto a ferida arterial, a gente utiliza a placa de alginato, porque ela é uma placa hemostática, ou seja, ela faz hemostasia, ela para o sangramento. Interessante. Então, aquela história de o pessoal antigamente falava assim, vamos colocar um mercúrio para parar o sangramento. Isso aí é coisa do passado. Com certeza, né? Tem algumas soluções aí também que não é muito viável mais, né? Então, a gente tem que lembrar isso, porque hoje em dia a gente tem aí curativos de alta tecnologia, tem suplementos, tem outras práticas também, assim como, né, a laser terapia, tem como outras tecnologias que a gente utiliza para poder reduzir a dor, principalmente curativos, né? Eu sempre bato nessa tecla aqui, sempre vou bater. Pomada, gente, pomada é algo muito específico para determinados casos, não é para todo mundo. Eu atendo pacientes aí que estão há 30 meses, eu não vou falar 30 anos, né? Porque existe esse caso, usando a mesma pomada. Se não deu certo até hoje, está usando para quê? Né? Tá batendo a cabeça em ponta de martelo. Certamente alguém que está escutando o programa, que vai acompanhar depois, inclusive aí nas redes sociais, deve estar se perguntando, se examinando a respeito daquela dorzinha, que sente de vez em quando na ferida. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Gente, eu falo assim, se você tem uma ferida, conhece alguém com ferida, pensa o seguinte, a dor não é algo normal. Para de normalizar a dor, porque ela não é normal. Ela precisa de uma avaliação adequada, porque existem mesmo esses nutrientes, os curativos ideais, as tecnologias, a laser terapia, o ozônio, até suplementos, por exemplo, ômega 3, vitamina C, é, tem as conhecidas de minerais e vitaminas, que elas aumentam a percepção do cérebro em relação à dor. Então, a dor diminui só com a suplementação, tá? Principalmente com o ômega 3. Quem sente dor, qualquer tipo, tem que fazer esse uso desse suplemento, sim. E às vezes a pessoa acha que é só para o coração ou para quem é atleta, né? Creatina também, ela é muito utilizada para poder fortalecer a musculatura e diminuir a sensação de dor, diminuir a percepção ali dos nervos que é, é, percebem aquela dor ali também. Então, vai além daquilo que a gente está vendo que é só a ferida, né? E quem quiser procurar o Instituto Michele Ruffini, não só para o tratamento, mas para mais esclarecimentos, quais os Aí, caminhos? sim, aí tem o telefone, né, gente? 319-9265-4363. Vou repetir, 319-9265-4363. Tem as redes sociais, né? Tem o Instagram, Michele Ruffini Enf. Entra lá e segue a gente.
Tem também o canal do YouTube, que lá tem várias aulas, ensino vocês várias coisas, inclusive tem aqui o podcast também. Tá? Lembra sempre, gente, a dor é um sinal de alerta, não é um castigo. Você não é merecedora de dor, tá bom? A ferida que dói merece atenção. Nem toda ferida, gente, nem toda ferida, ela tem o mesmo curso de todo mundo. Então, não se compare com o seu vizinho que cicatrizou em 2 meses e a sua tem 30 dias, tá bom? E cuidar da ferida, gente, é cuidar de qualidade de vida. Sempre que eu vejo uma pessoa, né, como eu vejo lá no consultório, em casa, falando, nossa, essa ferida tá doendo, é porque tá frio, né? Ah, essa ferida tá doendo. Ah, é por causa... Gente, não tem desculpa. A gente precisa, primeiramente, né, Letícia, priorizar o atendimento para reduzir a dor, tá? Pensa sempre nisso. Existem tecnologias não farmacológicas. Não vai ficar se enfiando em anti-inflamatório aí não, porque seu coração tá vendo. Pois é, quanto mais cedo a avaliação, maiores as chances de evitar complicações. E se tem tecnologias que ajudam, para que ficar sofrendo tanto? Sim, sem dúvida nenhuma, né? É isso que eu falo. Para que você quer ter um celular do jogo da cobrinha se você pode ter um jogo ali, um celular que fala no WhatsApp, né? Sempre assim. Então, é isso mesmo. E aí, se você conhece, gente, alguém que convive com a ferida, dolorosa e tudo, há semanas ou meses, compartilha essa informação, vai lá no YouTube, pega o link, manda para essa pessoa também, porque a dor persistente não deve ser ignorada. E existem tratamentos que podem ajudar e nós estamos lá para te ajudar. Maravilha, maravilha, Michele Filho, muito obrigado pelo podcast de hoje. Obrigado, Letícia. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira que vem tem mais, sim, gente. Até mais.